Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Bartleby, o Escrevente, uma história de Wall Street de Herman Melville. Caso você não esteja ligando o autor à obra, o Melville é o autor do famoso Moby Dick. E eu confesso que eu não tenho muita vontade de ler Moby Dick, entretanto, é um daqueles livros que eu sinto que eu preciso ler, porque eu sou do time que acredita que a gente sempre deve dar uma chance aos clássicos, principalmente aos grandes clássicos como Moby Dick. E por mais que eu não tenha muita vontade de ler Moby Dick, já já a gente conversa sobre isso, eu acho que é um livro importante de ler para quem gosta muito de livros e muito de clássicos como eu, sabe? Então, pretendo ler um dia. E aí, para esses autores cuja obra eu não tenho tanta vontade de ler, eu tento ir por uns que eu considero mais palatáveis, digamos. Vou para uns livrinhos mais curtos para ver se eu vou ganhando interesse na obra do autor. E foi isso que eu tentei fazer através da leitura deste livro aqui. Este livro me foi muito recomendado por vocês, aliás, vira e mexe aparecia alguém falando para mim que eu ia gostar muito deste livro. E não deu muito certo. Eu fui com a intenção de ficar com uma baita vontade, ou pelo menos com um pouquinho de vontade de ler Moby Dick, e não deu muito certo não. Mas vamos conversar primeiro sobre o que é este livro, e aí depois eu digo o porquê não deu tão certo pra mim, apesar de que nem de longe é um livro ruim, ok? Não mesmo, tampouco foi um livro do qual eu não gostei, mas é um livro que não me pegou e já já a gente conversa um pouquinho sobre o porquê. Mas o que temos aqui neste livro? Aqui a gente tem um conto do Melville ambientado no século XIX e na cidade de Nova York. A história nos é narrada em primeira pessoa por um advogado que está precisando de um novo funcionário, um copista. Por copista, lembremos que o conto é ambientado no século XIX, ou seja, a gente não tinha impressora, nem xerox, nem nada. Entenda uma profissão como se fosse uma máquina de copiar documentos só que humana. Então, é uma pessoa que fica copiando diversos documentos, etc., fazendo a função de xerox, só que um humano. E aí esse advogado coloca um anúncio, então, dizendo que ele está precisando de um copista e pouco tempo depois, após ele ter colocado esse anúncio, surge em sua porta uma pessoa interessada nessa vaga de copista. E essa pessoa é o Bartleby. Ele parece, já de início, uma pessoa bastante peculiar, um pouco esquisita, mas ele tem os requisitos que o chefe procura e ele o contrata. Então o Bartleby começa já a trabalhar ali no escritório e já de início ele se mostra um funcionário muito eficiente, faz muitas cópias, é inclusive mais eficiente que os demais funcionários que o advogado tem ali, então faz o trabalho dele direitinho. Só que certo dia acontece uma situação bastante peculiar, curiosa eu diria, envolvendo o Bartleby. O advogado precisa que ele venha conferir algumas das cópias que ele fez. Era um procedimento padrão ali no escritório, então a pessoa, o copista, copiava o documento e depois o advogado, o chefe, ia checar e geralmente a pessoa que copiou o documento estava junto com ele para ajudar nessa checagem, ver se estava tudo ok mesmo, se não tinha nenhum errinho. E aí o chefe chama o Bartleby para fazer esse trabalho. E o Bartleby responde: eu preferia não. E ele não diz isso num tom de deboche, de escárnio, nem nada. Ele apenas diz: eu preferiria não, e vai embora, deixando o chefe ali embasbacado, porque como assim? Eu tô te pedindo uma coisa que tem relação com o ofício e que eu peço pros outros funcionários aqui, eles fazem tranquilamente, e você simplesmente vira pro seu chefe e diz que você não quer fazer o seu trabalho? Seu chefe te pede alguma coisa e você diz que preferia não fazê-lo? Enfim, aí o advogado, o chefão, fica completamente desnorteado, mas resolve deixar pra lá. Só que no dia seguinte ele resolve fazer um novo teste com o Bartleby. Então ele chama o Bartleby ali na sua sala e pede pra ele fazer uma outra coisa. E o Bartleby novamente responde que preferia não. E assim vai, ele faz novas tentativas e a resposta do Bartleby é sempre: eu preferia não. E é legal ver isso aqui porque, como é narrado em primeira pessoa, a gente consegue ver exatamente o desconforto desse chefe, porque ele não estava acostumado com esse tipo de situação. Se ele pedia algo para um funcionário fazer, ainda mais algo inerente à função dele, o funcionário simplesmente abaixava a cabeça e fazia, afinal de contas era para que o funcionário estava ali.
E aí ele dá de cara com essa resistência do Bartleby, que se recusa a fazer qualquer coisa que não seja copiar documentos. E aí a gente vai vendo toda essa confusão do chefe. Meu Deus, o que eu faço? Eu nunca passei por isso. O que eu devo fazer com esse homem? Vendo as artimanhas das quais ele se utiliza para tentar convencer o Bartleby. A gente consegue ver bem o que está passando pela cabeça dele. E é bem legal ver isso. Ver quais que são os impactos desse elemento destoante, que é o Bartleby e a sua recusa a fazer qualquer coisa que não seja copiar, tanto frente ao chefe, mas frente aos colegas que também observam esse comportamento do Bartleby. E o Bartleby não se nega somente a fazer outras tarefas correlatas ali com a sua função, mas ele se nega também, por exemplo, a contar mais sobre a vida dele. Então o chefe, tentando entender o que acontece com esse homem, por que ele é meio esquisito, por que ele nunca sai do escritório para almoçar nem nada, fica o dia inteiro ali, tentando entender melhor aquele homem, ele vai lá, tenta se aproximar do Bartleby, fica genuinamente preocupado com ele, pergunta, o que aconteceu, me conta da sua vida, e o Bartleby responde o que ele sempre responde: eu preferia não. E aliás, isso gera até alguns momentos bastante engraçados aqui no livro, porque Bartleby sempre preferia não. E aí o chefe fica cada vez mais sem saber o que fazer, porque todo dia é o Bartleby falando que preferia não isso, preferia não aquilo. E aí ele fica cada vez mais sem saber o que fazer. Até o ponto que o Bartleby começa a se recusar até fazer a sua própria função, que é a sua função de copista, copiar documentos. E aí o chefe fica numa encruzilhada, porque ele não é um homem inescrupuloso nem nada, essas coisas que a gente imagina de Wall Street de hoje em dia, por exemplo. Não, ele parece ter uma compaixão genuína pelo Bartleby, quer entender realmente por que ele age assim, só que ao mesmo tempo ele precisa de um funcionário. Então o Bartleby acaba virando um peso morto, de certa forma, ali. Esse homem também tem outros funcionários, e os funcionários ficam vendo aquilo, como assim? Ele também é contratado, nós também, e a gente está fazendo aqui nosso trabalho, e ele simplesmente prefere não. Até que o Bartleby não tem por que estar ali. E aí o chefe é colocado na difícil situação de o que eu vou fazer com esse homem. E aí a gente tem o desenrolar disso aqui e é, no mínimo, curioso. Sobre o enredo a gente para por aqui, porque é mais legal descobrir o que acontece lendo essa história aqui. E é bem curtinha. E essa edição é bilíngue, tá? Então o conto mesmo tem metade do volume que a gente tem de folhas aqui. É bem rapidinho, eu li em um dia só. Recomendo que vocês leiam também numa sentada. Acho que é uma história legal para isso. E vamos para minha opinião, então. O que eu achei mais legal nesse livro aqui é a quantidade de interpretações que a atitude do Bartleby suscita. Então, por que ele era assim? Eu vi que costumam levantar algumas possibilidades, como, por exemplo, uma doença mental, ele estaria com depressão. Tem também a metáfora do escritor, que seria como o próprio Herman Melville se sentia naquela situação, na sociedade. Aí também tem a questão da sociedade capitalista, que impõe essa produção em massa, e às vezes uma coisa até meio desumana, digamos. Talvez até por isso a profissão do Bartleby aqui, porque é uma pessoa que apenas copia, né? Então não tem iniciativa alguma, é a pessoa literalmente Ctrl+C, Ctrl+V no linguajar de hoje. Então parece uma máquina mesmo. Talvez tenha um pouco desse viés também do ser humano se tornando uma máquina, trabalhando com algo que ele não vê propósito, a busca apenas pelo dinheiro. No fim do conto, o advogado dá uma informação que talvez possa nos ajudar a compreender melhor o comportamento do Bartleby, mas eu confesso que eu não fiquei muito convencida a partir das explicações que as pessoas costumam encontrar a partir desse ponto que o advogado coloca. Eu acho que a graça aqui do livro mesmo é essa multiplicidade de interpretações. Você mesmo ficar criando suas hipóteses, você pensar como você se relaciona com aquilo de alguma forma. Acho que essa é a real graça da obra. E por que que, no fim das contas, o livro não me pegou? Então, talvez tenha sido um caso no qual as expectativas atrapalharam, porque eu recebia muitas mensagens aqui dizendo que eu realmente ia amar esse livro, que o livro é maravilhoso, muita gente falando que era favorito da vida. E aí eu li, não achei tudo isso. É uma história legal, vale a pena a leitura. Por favor, não me entendam mal, porque às vezes eu falo que não achei o livro tudo isso, aí já vem gente falar: meu Deus, por que você não gostou desse livro? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que eu esperava mais mesmo. Ainda não entendi o porquê que não me pegou tanto. Bom, talvez tenha sido o caso de expectativas atrapalharem. Tem gente que fala que fica melhor com a releitura, mas acho que, pelo menos pra mim, não vai ser o caso não, sabe? Pretendo deixar aqui na estante ainda, porque eu gostei do livro,
não foi um livro que super me pegou, mas gostei, então quem sabe releia um dia, vai ficar aqui para que a Paloma do Futuro decida. Mas eu tive muita sensação aqui de que é o que eu vou sentir lendo um Moby Dick, sabe? Porque quando eu vejo as pessoas falando sobre Moby Dick, eu penso, ok, parece legal, mas acho que não é a minha coisa, sabe? O meu tipo de livro. E acho que foi o que aconteceu aqui também, talvez. Enfim, se vocês tiverem alguma hipótese ou alguma opinião aí, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem colocar a interpretação de vocês também, fiquem mais do que à vontade para deixar aqui nos comentários também. Só sinalizem antes, coloquem spoiler ou algo do tipo entre chaves, porque talvez para dar a sua explicação você precise colocar algum spoiler. Então, se for o caso, deixa sinalizado aí para a galera que não leu ainda. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.